a gente tem uma atividade que é para ser entregue amanhã, tudo bem? Ó, como atividade, identificar as forças presentes nos exercícios que estão lá no PDF da aula. Então, para a gente começar aqui, eu botei os exercícios, que ele dava aqui situações onde eu tinha as forças, e eu perguntava quais eram essas forças que estão atuando aqui nos corpos. Então, essa atividade ela tem que ser entregue aí para mim, certo? Olhando aqui, ó, só Davi, Duda e Manuela entregaram. O restante não entregou. Tudo bem? Então, mandem para lá porque só vai até amanhã. Na última aula que a gente teve, nós começamos a ver a aplicação da segunda lei de Newton, onde aí 4 pessoas responderam, né? Tem mais o restante que não respondeu. Mas ele dizia o que? O PDF contém os exercícios. Então, verificando aqui, a gente tinha exatamente esses exercícios aqui, ó. Calcule a aceleração e a força normal. Então ele dava 3 situações e eu pedia para calcular a aceleração e a força normal desses caras. Então, para a gente começar a nossa aula, vamos começar corrigindo essa questão. Então vamos lá, vou começar. A letra A gente já fez, algo parecido. A letra B também. Eu vou fazer a letra C. Então, na letra C, nós temos ali o corpo enunciado, quer dizer, a figura pelo menos. Aí vocês verificam aí se está de acordo com o que vocês pensaram. Então, para calcular a aceleração, vamos lá. Pronto. Então vamos lá. Primeiro passo que a gente viu, sempre quando a gente for fazer um exercício assim de forças, é expressar todas as forças que estão atuando no corpo. Então nesse caso, o corpo, sempre que ele tiver massa, ele vai ter uma força peso. E a gente sempre vai lidar com um corpo que tem massa. Então ele vai ter uma força peso aqui para baixo. Como ele está empurrando o chão, ele tem uma força normal para cima. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar os meus movimentos. Então, por exemplo, eu sei o que? Eu sei que o peso ele é a massa vezes a gravidade. Quem é a gravidade? A gravidade ela sempre vai valer 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou ter que o peso ele é 5 vezes 10, 50. Então seria a mesma coisa que eu tivesse uma força de 50 para baixo. Só que aí a gente tem um pequeno porém. Quando eu tenho esse sistema de força, meu bloquinho ele não vai se mexer nesse eixo. Por que ele não se mexe nesse eixo? Porque eu estou empurrando ele para baixo e ele não vai passar do chão, certo? Então no meu eixo Y não tem movimento, ou seja, ele está em repouso. Né? Pensa ali, ó, meu eixo Y é para cima e para baixo e meu eixo X é para a direita e para a esquerda. Então, no meu eixo Y, quais são as forças que estão atuando aqui? Ó? O 30, que é o F1, e o P, eles estão na mesma direção, certo? Então eles vão estar somando.
e o n vai estar numa direção contrária. Então posso dizer que é o seguinte, ó, quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo, uma opção. Então eu teria n positivo menos F1 menos o peso. Como ele não se movimenta, a gente viu que esse cara é igual a zero, certo? Então, ó, normal, quem é F1? 30. Quem é o peso? 50. Então, para esse cabo de guerra sair no 0 a 0, a minha normal ela tem que ser quanto? 80. Ou seja, se eu tenho 30 para baixo e 50 para baixo, é a mesma coisa que eu tivesse o quê? Tivesse 80 para baixo. Então, minha normal que está me empurrando para cima, ela tem que ter esse mesmo valor. Ou seja, ela também tem que ter 80. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta? Conseguiram entender como que eu achei esse N? Dúvidas? Beleza. Então vamos lá. O outro seria o quê? No meu eixo X, repara que no meu eixo X, nessa linha, ó, direita e esquerda, eu só tenho o quê? Forças. Um cara está puxando com 200 e o outro está puxando com 50. Repara que isso não tem como dar zero, concorda comigo? Então ele vai se movimentar. Então no meu eixo Y, deixa eu só sinalizar aqui, eu tenho movimento. Ou seja, quais são as forças que estão atuando aqui? Ó? 50 e 200. Então, eu vou ter que F2 mais F3. Quando eu tenho movimento, o que eu faço? Eu sempre somo e igualo a massa vezes a aceleração. Sempre vou fazer isso. E quem eu vou querer encontrar? A aceleração. Então, ó, quem é o F2? 50. Quem é o F3? 200. A minha massa, ele é 5. E a minha aceleração é o A. Então aqui vai dar 250 é igual a 5A. A é igual a 250 sobre 5. Isso aqui vai dar 50. Então ele estaria com uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Todo mundo entendeu por que que em um eu igualei a MA e no outro eu igualei a zero? Vocês conseguiram entender? Fala, Rick. Pode mandar áudio se quiser, cara. Em vez de ter que escrever. Esse A é a aceleração. Sempre que meu corpo ele se movimenta no eixo, eu vou igualar esse cara em MA. Por exemplo, vamos pensar aqui no seguinte caso. Pensa que eu tenho um bloquinho do jeito mais simples. Ó, e eu estou puxando ele com uma força, sei lá, de 30 N. E ele tem, sei lá, 2 kg. Então, o que vai acontecer? Conforme eu puxo esse bloquinho, ele vai tender a se mover para onde? Para a direita. Então a aceleração ela vai estar nesse sentido. Então quais são as forças que atuam nesse corpo? Eu vou ter sempre o peso, como ele está apoiado no chão, a gente vai ter a normal, que ela fica para cima, certo? Então o que vai acontecer? No meu eixo Y, ou seja, o que é meu eixo Y?
é o meu eixo para cima e para baixo, e no meu eixo x para um lado e para o outro, certo? No meu eixo y, eu vou ter o seguinte caso. Eu vou ter exatamente o quê? Que ele não vai se mover. Por que ele não se move? Pensa, você está puxando o bloquinho. Não faz sentido esse bloquinho começar a pular, né? Não faz ele começar a saltitar. Então ele vai se mover apenas em uma linha, ou seja, apenas no eixo x. Então eu posso dizer que naquele movimento, ou melhor, naquele eixo, ele vai estar em repouso. Já no outro, como ele se movimenta, eu vou dizer que esse cara vai ser igual a quem? Como ele está gerando movimento, a gente viu lá na segunda lei de Newton, que F é igual a ma. Então, eu teria que no meu eixo y ele está em repouso. E quais são as forças que eu tenho no eixo y? Ou seja, quais são as forças que estão nessa linha aqui, ó? Eu tenho a normal menos o peso. Por que menos? Porque uma está para cima e a outra está para baixo. Então, como ele está em repouso, esse cara é zero. Então, normal é igual ao peso. Nesse caso, quem é o peso? Peso é sempre a massa vezes a gravidade. E a gravidade sempre vale 10. Então, esse cara vai ser 2 vezes 10, 20. Ou seja, eu estou dizendo que minha normal também é 20. Já no meu eixo x, ó, qual é a força que eu tenho aqui, ó, nessa linha? É o de 30. Então eu vou ter que 30 é igual a ma. Repara que não tem como eu igualar 30 a zero, porque 30 não tem como ser zero. Então, ma é a massa vezes a aceleração, ou seja, a velocidade com que ele está se movimentando. Então, isso seria, ó, 30 igual a 2 vezes a é igual a 30 dividido por 2, a aceleração é 15. Ou seja, significa que se eu usar uma força de 30 newtons, ele vai se mover com uma aceleração de 15 metros por segundo. Conseguiu lembrar de onde vem esse A? Mais alguma pergunta? Resolveu a pergunta, no caso? Show? Conseguiu entender? Então a ideia é exatamente essa. A gente vai ver para onde ele está se movendo. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, para depois a gente avançar, que essa parte ela tem que ficar bem consolidada. Então imagine o seguinte caso. Então, suponha que eu tenho isso aqui, ó. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 forças atuando sobre ele. Onde eu vou ter que F1 ele vai ter 50 newtons, F2 ele vai ter 20, F3 ele vai ter, sei lá, 10, F4 20. Vamos supor, no exercício, né? Como é que a gente vai ter que descobrir quanto de força cada um tem? Tipo, força não, de Isso ele vai dar. aceleração. A força ele vai dar. O exercício fornece pra Hum, gente. tá.
o exercício sempre vai dar o tipo de força que a gente Uhum. vai ter. A única questão é que geralmente a gente vai calcular a aceleração. Quer ver? Eu vou Tá. fazer esse exercício e depois a gente vai fazer um. Vou pegar a apostila aqui e a gente faz um. Tá bom. Então, ó, o que que acontece? Imagina que eu tenho aqui um monte de força. Então, o que que primeiro a gente precisa identificar? A gente precisa identificar para onde ele está indo. Se ele está indo para a direita, se ele está indo para a esquerda, se ele está indo para cima. Não tem como ele ir para baixo porque o chão está ali. Então, o primeiro passo eu preciso fazer o quê? Identificar todas as forças que estão atuando ali. Mas eu posso fazer um passo anterior. Qual seria ele? Eu posso simplificar essas forças. Ou seja, como que seria simplificar? Pensa comigo, ó. F1, o cara está empurrando com 50 para baixo. E o F2 ele está puxando com 20 para cima. Então repare, em vez de eu ter 50 para baixo e 20 para cima, seria a mesma coisa o quê? Que eu tivesse só 30 para baixo. Concorda comigo? Então eu posso dizer que esses dois aqui, ó, seria a mesma coisa que eu tivesse 50 menos 20, ou seja, 30, né? Porque se eu empurro com 50 e 20 vai para cima, me sobra quanto? 30. Então, uma ideia simples seria isso aqui, ó, simplificar essas forças. Então eu vou ter que esse cara aqui seria a mesma coisa que ele estivesse empurrando com 30 para baixo. Depois, o que eu vou ter? Eu tenho F3 e F4. Ó. F3 está empurrando para a direita com 10. F4 está empurrando com 20. Então repara, se esse cara está empurrando com 10 e o outro está empurrando com 20, eu posso dizer o quê? Que seria a mesma coisa que eu tivesse para a esquerda, 10, né? 20 menos 10, 10. E aí, olhando esse com esse, ó, eu tenho 10 para a esquerda e eu tenho 20 para a direita, então eu posso dizer o quê? Que eu vou ter, ó, 20 menos 20 mais 10 igual a 10. Ou seja, é a mesma coisa que eu tivesse uma força de 10 newton. Então é a mesma coisa que eu tivesse alguém empurrando com 10 para cá. Tudo bem? Entenderam mais ou menos o que eu fiz para poder simplificar as forças? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Agora que eu já sei essas forças, o que eu posso fazer? Eu posso expressar as outras. Quais são as outras forças que a gente viu? Todo corpo que tem massa tem peso. Então vai ter um peso para cá. Eu tenho a normal porque ele está apoiando o chão. Então, ó, eu sei que o peso ele é a massa vezes a gravidade. Como a massa é 2 kg, 2 vezes 10, né? Eu acabo sempre não botando a gravidade, mas ela sempre é 10. Isso vai dar 20 newtons. Então, o que eu consigo obter daqui? Eu consigo obter o seguinte caso. No meu eixo X, ou seja, nessa linha aqui, eu só tenho uma força atuando, que é o 10. Então, como a única força é 10, esse 10 não pode ser zero. Então significa que ele está se movimentando. Ou seja, 10 é igual a MA. Quem é a minha massa? 2 kg. Então 10 é igual a 2 vezes A. A é igual a 10 dividido por 2. 5. Então achei um valor. E no meu eixo Y, vou botar aqui no cantinho, eu vou ter o que? Eu tenho para baixo 30 e P, para cima N. Como ele não se movimenta, por quê? A tendência é que ele fique parado, né? Ele não vai se mover. Então, eu vou ter exatamente o quê? Que normal menos 30
menos peso igual a zero. Mas quem é o peso? O peso é o 20. Então, normal menos 30 menos 20 igual a zero. Normal menos 50, normal igual a 50. Então, significa que para esse cara ficar parado, eu preciso de uma força de 50. Até aí, dúvidas? Tranquilo? Compreenderam? Conseguiram entender, gente? Sim. Foi, entenderam? Então, Sim. Sim. beleza. Então, vamos mostrar como que isso cairia no exercício. Ó, pegar até na internet. Dinâmica. Ó, primeiro site, exercício de dinâmica. Então, ó, a questão ela cairia exatamente assim, ó. Um corpo de massa 5 kg é submetido a uma força de intensidade de 25 newtons. Qual aceleração ele adquire? Então, esses exercícios são bem simples, né? Repara, a força F é igual a ma. Então, se o F é 25 e o m é 5, né? Vou botar aqui, ó. Vou copiar o enunciado não, porque a preguiça fala mais alto. Mas, ele fala que a massa é 5 kg, ele fala que a força é 25 e ele pede o A. Então, eu teria o que? Como F é igual a ma, 25 é igual a 5 vezes A. Ou seja, A é igual a 25 sobre 5, 5. Até que essa primeira questão estava tranquilo, né? Ele deu pra gente o F e deu pra gente o A. Embora ele não tenha feito um desenho de um bloquinho, né, a gente consegue supor que a única força que vai puxar ele, ou seja, nosso F, né, que seria esse 10 aqui, é ele que vai gerar a aceleração. Até aí tranquilo, né? Então, deixa eu até ajustar a câmera. Pronto. Então, vamos lá. Vamos pro próximo. Ó, quando o resultado das forças que atuam sobre um corpo é 10 newtons, sua aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Se o resultado das forças fosse 12,5, a aceleração seria. Então, repara. Ele está dizendo para a gente que o F é 10. Ele está dizendo que o A ele é 4 metros por segundo. Então, ele está perguntando, se o F for agora 12,5, quanto que vai ser o A? Então, repare, tem um cara que ele vai sempre permanecer constante na equação. A equação é o quê? F igual a ma. Então, se eu tenho F e eu tenho A, eu consigo achar meu M. E esse M eu consigo utilizar o quê? Para calcular o novo A. Pegaram a ideia? Então, como que vai ficar? Eu vou ter ali, ó, F é igual a ma. Se o F é 10 e o A é 4, então meu M é 10 dividido por 4. Ou seja, 5 meios, 2,5. Esse mesmo M eu vou utilizar para quem? Para esse cara. Então, eu vou ter o quê? Que F é igual a ma. Só que aí agora eu já sei o quê? Que o F é 12,5 e que meu M é quanto? 2,5. Então, meu A, 12,5 sobre 2,5. Dividindo, como que eu divido o número com vírgula?
Simples, ó. Eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo até a vírgula sumir. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 10 uma vez, eu vou ter 125 sobre 25. 125 dividido por 25, isso aqui dá 5. Então significa que a nova aceleração ela vai ser 5 metros por segundo. Então, se a gente for olhar ali a resposta, letra B, ó. Essa seria a resposta. Pegaram mais ou menos a ideia de como cairia as questões? Sim. Então, deixa eu ver se tem alguma de desenho aqui. Pegar uma tranquila ainda, que tem algumas questões que são bem chatinhas de resolver. Deixa eu ver. Pronto. Aqui, ó. Veja a figura abaixo. Nela temos um bloco de massa de 8 kg, suspenso por uma corda. Adotando G igual a 10, determine o valor de tração da corda e marque a opção correta. Então, repara que essa questão até que é tranquila. Ó. Como que ela vai funcionar? Eu tenho ali um bloquinho, que ele tem 8 kg, e ele pergunta qual é a tração. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é sempre identificar as forças que atuam no corpo. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Peso, sempre vou ter o peso, tudo bem? Se ele está puxando para baixo, quem está segurando? É esse cara aqui, ó, essa corda. Então, esse cara a gente vai chamar de T, de tração. Tudo bem? Então, repara que ele vai estar parado. Ó. Se ele não tivesse parado, o que isso estaria dizendo? Que a corda arrebentou e o bloquinho está descendo, ou que por algum motivo essa corda aqui ficou elástica. Ou seja, ele puxou igual uma mola, puxou para baixo e a corda está voltando. Isso significaria se ele não tivesse movimento. Mas ele diz pra gente, ó, ele está só suspenso por uma corda. Então, se ele está suspenso, ele está só pendurado. Se ele está pendurado, ele está igual a lustre, né, que a gente tem no nosso teto. Ele não se mexe, está ali quietinho, paradinho, de boa. Tudo bem? Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter que a tração menos o peso é igual a zero. Ou seja, a tração é igual ao peso. E quem seria esse peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, minha massa é 8, gravidade é 10. Logo, o peso, que é igual à tração, vale quanto? 80. Essa seria a resposta. Dúvidas? Alguma pergunta? Não. Olhando a resposta, aqui ó, 80. Letra A. Conseguindo entender, gente? Então, vamos lá, deixa eu ver. Esse tipo de sistema é um pouquinho mais chato, ó. T igual a 80. Então, eu acho que só isso eu acho que já tá bom. Que aí a gente faz uma revisão. Eu vou passar uns exercícios aqui nos cards. Vou mandar lá na foto no PDF para vocês responderem. Tudo bem? Os dois exercícios Perfeito. igual que a gente fez. Uhum. Que aí a gente dá uma fixada nisso e a gente começa a ver depois alguns sistemas diferentes. Que é quando eu tenho dois bloquinhos, ó. Quando eu tenho um cara assim, ó. Se um já é meio complicado, imagina com dois. A gente vai, aos poucos a gente vai dificultando. Tudo bem?
Tá. Uhum. Aos Eu pouquinhos a tenho gente que vai. aprimorar mais isso daí. Mas qualquer coisa é só perguntar também. Relaxa que é Uhum. só perguntar que a gente tá aí. Certo, gente? Então a gente Tá. termina hoje. E não esqueçam que tem dever para amanhã. Para ser entregue. Cadê? Aqui, ó. Tem dever para ser entregue amanhã. Então não esqueçam, quem não fez, envie. E os outros Professor, deveres, caso vocês não tenham entregado, pode entregar também, tá? Que também vale Qual que ponto. é esse mesmo? O O, último que você mandou. então, o último que a gente passou é exatamente os exercícios que a gente viu ali. Que era esses aqui, ó. De Uhum. Vou te calcular a mandar foto aceleração e dele. força normal. Eu já Tanto que mandei. a gente fez a letra C. Aí tem o que Tá. é para amanhã. O que é para amanhã tá aqui, ó. Escrever 2 exemplos de situações onde ocorre a lei de Newton. São 2 exemplos para cada lei. E Uhum. tem dever também dia 30 de abril, ou seja, quem tiver dever, o que vocês não tiverem feito, façam para a gente poder computar. Tudo bem? Que todos eles valem ponto. Certo, gente? Então, terminamos por aqui.